aula. Eu sou a professora Jacindra Barbosa, psicopedagoga, e hoje nós vamos discutir o que são as oficinas psicopedagógicas. Seja bem-vindo a esse curso e nós temos o enorme prazer de te receber aqui na nossa sala de aula virtual. Esta aula, ela tem o objetivo de complementar o estudo que você já tem feito aqui na disciplina. Nós temos vídeos, textos, artigos, dicas de livro e etc. Aqui eu venho discutir com você a parte mais prática. Minha função aqui é te mostrar como essas oficinas elas podem ser usadas no dia a dia do trabalho do profissional. Então, não vou ficar aqui teorizando muito o que são essas oficinas. No geral, são atividades de oficinas, grupos ou individuais. Então, eu vou ser bem prática para te mostrar e conversar contigo sobre a atuação profissional do psicopedagogo e como as oficinas podem ser realizadas na prática e até mesmo como elas podem ser uma fonte de renda extra para a atividade do psicopedagogo. Eu sei que você já sabe que o nosso curso de psicopedagogia é um curso que visa todos os públicos, todos os ambientes de trabalho. Então, a gente não faz uma separação de clínico ou de institucional, porque a gente entende que o profissional da psicopedagogia, ele é um único profissional e quando você se formar, você vai decidir para onde, para qual instituição você vai trabalhar no mercado de trabalho. Então, tanto faz você... este nome clínico institucional, ele é meramente comercial. Ele não tem aí uma função, né, dentro das divisões de dividir, de trazer uma divisão real do que seria a psicopedagogia. Então, vou trazer aqui, vou discutir com vocês aqui um pouco, revisar, na verdade, né, o que seria psicopedagogia. Então, vou revisar isso bem rápido, tá? O que é a psicopedagogia? O que nós discutimos? O que nós chamamos de psicopedagogia? O que vem ser essa psicopedagogia que vocês estão estudando? Então, nós chamamos esta psicopedagogia de área que estuda aprendizagem, né? Ela estuda a aprendizagem humana. Então, ela busca compreender como essa aprendizagem acontece em diferentes públicos. Ela dedica-se a estudar os obstáculos que podem influenciar na aprendizagem, como, por exemplo, os transtornos de aprendizagem, né? Então, agora que eu vi que faltou aqui, vou complementar bem aqui. É uma área que estuda, tá? Então, a gente pode... Alguns usam o nome ciência, ela é uma ciência. Eu gosto mais da temática área. Eu acredito que a psicopedagogia ainda tem muitos caminhos pela frente para se tornar realmente aí uma ciência e uma área reconhecida. Mas, quando a gente fala que ela estuda a aprendizagem humana, né, nós estamos aí inserindo diversos aspectos dessa singularidade humana, que é a aprendizagem humana. Então, como é que acontece o processo de aprendizagem? Revisando isto, por quê? Porque nós vamos trabalhar as oficinas. E as oficinas, elas visam trabalhar diferentes formas de aprender. Então, eu aprendo a partir de que eu recorto, eu colo, eu brinco, eu faço atividades, eu jogo com alguns tipos de jogos e brinquedos. Então, todas as formas que levam o ser humano a aprender, ele é do interesse do psicopedagogo. Então, o psicopedagogo, ele é este profissional que vai buscar compreender como é que se dá esse processo de aprendizagem, né? Como é que ele acontece dentro do ser humano, né? Seja ele de que lugar, de que idade, classe social, cor, etnia, né? Não importa quem é esse ser humano. Então, interessa a psicopedagogia todos os seres humanos. E todos os seres humanos possuem capacidade de aprender, independente se nasce com alguma síndrome, alguma deficiência.
não importa, né? Não há aí nada que explique que haja qualquer que seja pessoas que não tenham capacidade de aprender. Todos possuem capacidade de aprender. O que nós possuímos são diferentes formas de aprendizagem, diferentes formas de como acumular e repassar essas aprendizagens. Por mais limitantes que alguém possa ter ali, né, possa se encontrar numa situação de limitação devido a alguma deficiência grave, uma síndrome grave, essa pessoa vai ter limitações, mas ela não vai ser impedida de aprender. Então, a psicopedagogia, ela busca ferramentas que possam levar, potencializar estas aprendizagens. Então, se eu tenho uma pessoa que ela não desenvolveu as habilidades de leitura, então eu vou ajudar essa pessoa através de uma intervenção, de um brinquedo, de um jogo, de uma atividade, a construir esse processo. A dar continuidade desse processo de leitura ou até mesmo iniciar, caso essa pessoa não tenha iniciado. Ela esteja num processo muito prematuro do processo de leitura. Então, também se encaixa nas questões de atividade de coordenação motora, de escrita, as questões sobre a linguagem, né? Sobre a comunicação, sobre a rotina. Então, são muitos aspectos que envolvem a aprendizagem. Não é só o ato de ler que é a aprendizagem. São tudo aquilo que está ao nosso redor, né, que faz com que o ser humano precise executar atividades, nós chamamos de tarefas, né? Então, nos leva ao processo de aprendizagem. A gente aprende a falar, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a comer, a gente aprende desde o momento, né, que nasce, o ser humano é ensinado constantemente. Então, é um processo que ele tem início, mas ele só se finda quando o ser humano, né, ele se finda também, ele morre. Então, esse processo ele é contínuo e durante toda a vida humana, essa aprendizagem ela é constante. Então, durante esse processo que acontece a aprendizagem, o ser humano ele encontra obstáculos. Então, seja um obstáculo que ele nasceu com esse obstáculo, ou seja um obstáculo que você desenvolveu. Um acidente, uma atividade cerebral interrompida por algo físico ou por algo emocional, né? Uma doença desenvolvida por uma contaminação ou problemas familiares, emocionais, psíquicos, podem acontecer e podem se tornar obstáculos para a aprendizagem. Então, são inúmeras questões que podem vir a se tornar. Ninguém está imune ou impossibilitado destes obstáculos acontecerem. Então, a psicopedagogia ela vai estudar tanto o processo de como é que se dá essa aprendizagem, como quais são esses obstáculos que acontecem. E aí, entre a aprendizagem e os obstáculos, existem as alternativas, o que nós chamamos de mecanismos de facilitação. Então, quais são os mecanismos de facilitação? O que pode ser feito? Quais são as alternativas, estratégias que podem acontecer para que uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, ou transtorno, ou síndrome, ou deficiência, ou seja, limitações, ela possa vir a se desenvolver dentro do seu processo normal de processo de leitura ou do seu desenvolvimento acadêmico. Então, é este profissional que se preocupa em entender, compreender e encontrar soluções que nós chamamos dentro da área de intervenções psicopedagógicas. As oficinas, elas vêm ser esse mecanismo. A intervenção psicopedagógica, ela é um instrumento, ela é uma forma de levar ao outro que tem algum bloqueio, algum obstáculo, soluções que o ajudem a compreender um conteúdo, como também a estimular. Nós vamos ver em slides mais para frente, né, os tipos
E nesses tipos, eles vão aí nos ajudando a entender cada vez mais como é que acontece esse processo. Eu deixo a vocês 2 dicas de livros. O primeiro livro, ele é um livro que a gente encontra ele para baixar em PDF, então ele com certeza já está no material de apoio de vocês, que é um livro chamado Oficinas Psicopedagógicas. Desculpa. O segundo livro é um livro mais novo, né, e da Casa do Psicólogo, que trabalha aí a oficina criativa e psicopedagogia. Não são muitos livros que a gente encontra nesta área. A gente encontra mais sobre como aqui a disciplina de vocês, ela é montada assim. Primeiro se fala sobre o brincar, se vai falando sobre o que é o lúdico, qual a importância do lúdico no processo de aprendizagem, para depois chegar aqui na oficina para entender o que é a oficina. Então, como eu disse, aqui eu não vou partir desta teoria, para me voltar e ficar explicando o que é disciplina, foi construída e já foi passado para que vocês lessem a esse respeito. Bem, a oficina psicopedagógica, ela vai ser o instrumento lúdico, ele vai se utilizar do lúdico. Utilizando o quê? Utilizando o brinquedo, utilizando a música, a dança, o jogo e inúmeros instrumentos lúdicos, a tecnologia, né? Aquilo que você tem acesso, e você vai pegar esse instrumento lúdico e vai fazer o que com ele? Vai pegar e vai trabalhar em cima de inúmeras características que aquele seu grupo que você vai trabalhar ou indivíduo possa estar precisando naquele momento. Eu tenho um slide que vai mostrar isso passo a passo, né? Característica por característica. Então aqui eu trouxe só um resumo do que seriam essas oficinas. Então elas são aí o espaço onde tanto o aprendente como o ensinante, eles podem trocar de papéis, né? Ou seja, por isso que na psicopedagogia a gente prefere, no lugar de chamar a pessoa de paciente, uma pessoa passiva, uma pessoa que espera, a gente escolhe o termo ensinante e aprendente. Por quê? Porque esses termos, eles dão um sentido de continuidade, um sentido de construção. E aqui eu troco de papéis, né? No momento que eu estou numa oficina, assim como eu estou aprendendo, eu também estou ensinando. Eu estou ensinando e estou aprendendo. Então, nós vamos ver aqui que a oficina ela tem esse setor dinâmico, ela tem essa proposta de ser dinâmica. Não é eu imponho ou eu ministro, né, a oficina. Não, eu me coloco dentro de uma posição onde juntos, ensinantes e aprendentes, a gente possa ir fazer esta construção. São espaços de aprendizagem, né, possibilitando que o psicopedagogo ele vai proporcionar para uma ou mais pessoas caminhos que levem essas pessoas a resolver, né, os seus problemas, ou estimulá-las, ou mediar conflitos, depende muito da situação que a gente vai aplicar essa oficina. Então, que público a gente pode aí ofertar estas disciplinas? O público, ele está baseado, a resposta do público, ela já está baseada naquilo que eu falei sobre para quem o psicopedagogo trabalha. Quem é o nosso público? Ele é a gestante que ainda não teve o bebê, e é esse bebê em desenvolvimento, né, desde o momento que ele nasce, em todo o seu processo de crescimento e infância, o pré-adolescente, o adolescente, o adulto, né, o adulto jovem, o adulto idoso, o adulto, nós chamamos de adulto laboral, né, esse adulto em idade, né, de trabalho. Então, todo o ser humano, do momento que nasce até o momento final de sua vida, ele é um objeto de estudo da psicopedagogia e ele pode participar das atividades psicopedagógicas. Então, não tem um público definido, certo?
Então chegamos aí nos tipos de oficinas. Aqui pode ser que tenha até mais, mas a gente não tem um registro especificado ou um documento ou um livro que especifique quantas e exatamente quais são. Não tem. Aqui eu estou trazendo, a partir da minha experiência de leitura, de observação, de prática profissional, o que eu tenho observado os profissionais ao meu redor fazendo, né? Até nas redes sociais também. Então, aqui eu só elenquei, pode ser que no seu futuro profissional você possa, você mesmo, desenvolver outros tipos de oficina que eu nem elenquei aqui. Mas, basicamente, elas estão em torno de intervenções. Por isso que eu botei em primeiro lugar oficinas de intervenções. Porque o objetivo da oficina psicopedagógica é, acima de tudo, trabalhar aspectos dos indivíduos. Então, se eu tenho uma sessão individual, a minha sessão individual, quando eu brinco, quando eu jogo, ali, aquilo já é um tipo de oficina. Isso no meu consultório, então eu posso fazer isso com um indivíduo, eu posso fazer isso com mais indivíduos, tá? Então, o brincar, o utilizar o lúdico, o me colocar dentro daquele espaço ali, já é uma oficina onde eu vou recortar, eu vou colar, eu vou brincar, eu vou jogar. Então, aquilo já é um formato de oficina. O atendimento psicopedagógico, ele tem essa característica de se utilizar do lúdico ser o nosso principal instrumento de trabalho, dele ser uma ferramenta do psicopedagogo. Então, para ser psicopedagogo, você precisa ser dinâmico, criativo, né? Se utilizar do pedagógico, ter conhecimento pedagógico, no sentido de gostar de brinquedos, de utilizar jogos, de utilizar essas ferramentas com os seus indivíduos ali que estão em atividade. As oficinas de leitura, né? Então a gente tem as oficinas, nosso grande público dentro da psicopedagogia são crianças de 5 a 11 anos. Claro que a gente atende, como eu já disse, um público bem maior. Mas o nosso grande público, o público que nos procura em maior quantidade, de pais que pagam sessões, ou de contratos de escolas que contratam psicopedagogos, por exemplo, é para alunos aí do ensino infantil, principalmente das últimas séries do ensino infantil, para até o 5º ano do ensino fundamental. Então, esse é o grande bolo, né, ali do público que a gente atende. Por quê? Porque é esse público que está em fase de desenvolvimento de leitura. Então, o maior trabalho e o principal trabalho do psicopedagogo é que ele é um especialista nessa área. Ele é um terapeuta da aprendizagem e a sua maior especialização é o conhecimento do desenvolvimento de leitura. Por isso que é tão importante a disciplina de psicogênese de leitura e escrita que vocês têm no curso, porque essa disciplina, esse conhecimento, vocês vão aplicar não somente no estágio de vocês, mas vocês vão aplicar durante toda a profissão, porque o psicopedagogo é extremamente requisitado para trabalhar intervenções do processo de leitura e também o de escrita. E aí acompanha as questões matemáticas, questões que vão do processo aí escolar. Então, as oficinas de leitura, elas também podem ser realizadas individualmente ou em grupos. Essas oficinas de leitura, mais à frente eu vou elencar mais, elas podem se tornar até uma renda extra para os seus atendimentos, né? Eu fiz muito isso quando tinha consultório, quando atendia só em consultório. Então, hoje já é uma atividade que eu faço à parte, né? Não me dedico mais tanto ao consultório, mas houve um período que eu vivia só do meu consultório. Então, eu utilizava as oficinas para conseguir aí uma renda extra. As oficinas de matemática, as oficinas de arte, aí vem estimulação cognitiva. Então, todas são atividades que você vai organizar, definidas para um público específico, para um local específico, né?
onde o objetivo ele vai em cima das queixas daqueles indivíduos. Se você trabalha numa escola e você tem um grupo de alunos com dificuldades específicas, eles têm uma dificuldade fonética, eles têm uma dificuldade mais na sílaba, ou a dificuldade é porque eles não conseguem juntar essas palavras, então uma oficina psicopedagógica pode ser aí uma opção de intervenção para trabalhar com todos esses alunos juntos. As oficinas também podem ser trabalhadas como estimulação cognitiva. Essa estimulação cognitiva pode ser tanto para idoso como para adultos. Você, por exemplo, que trabalha junto a locais de cuidados dos idosos, né? Ou que atenda no seu consultório e atenda idoso. Então, como é que eu vou fazer essas oficinas, né? Sempre em cima da queixa, da escuta que você tem daqueles indivíduos ou em grupos, e aí você vai buscando o que você pode oferecer para aqueles grupos. Por exemplo, eu coloquei os grupos laborais, que são grupos que estão dentro de uma faixa etária de trabalho. Por exemplo, quem trabalha numa empresa. Então, eu trabalho numa empresa, tem um grupo de pessoas daquela empresa. Então, eu faço ali um diagnóstico daquela instituição, daquelas pessoas. E eu identifico que dentro daquele grupo de indivíduos, eu tenho problemas que são pontuais ali. São problemas de questões de horário, de atraso, de falta de compromisso, são problemas de brigas, rixas, mas também às vezes são problemas mesmo pontuais de aprendizagem, pessoas com dificuldade de ler, de entender, de compreender o que está a consigna ali do seu chefe imediato. Então, o psicopedagogo, através das oficinas, ele pode trabalhar na contenção aí e na conscientização, no trabalho, né, cada oficina que você vai fazendo pode ter um objetivo diferente. Então, uma é com o sentido de organização, outra é no sentido de conscientização, outra no sentido de humanização, para que essa equipe ela atende o público, então ela se torne mais humana. Então, esse trabalho depende muito do perfil do público que você vai atender, tá? Então, outro processo também são os cursos de extensão utilizando oficinas. Existem vários psicopedagogos, que também é uma renda extra, que realizam oficina. Então, oficina de jogos educativos, aí define um público, né? Oficinas de intervenção psicopedagógica utilizando jogos de estimulação cognitiva. Oficinas de miniaturas de caixa de areia, né? Então, isso são tipos de oficinas psicopedagógicas, se for feito por um psicopedagogo, claro, né? É um tipo de oficina psicopedagógica que é trabalhada junto a um curso de extensão, mas não deixa aí de ser um tipo de oficina, tá? Então, essas oficinas, já falando sobre essa questão delas serem atividades que possam ser tomadas como renda, então eu vou dar 2 exemplos. As oficinas feitas para cursos e indivíduos, né? Como a oficina, por exemplo, de jogos para TDAH, oficina de jogos para criança com dificuldade matemática. Você tem 2 vertentes, ou você aplica esta oficina com um público que vai utilizar esta oficina, ou você faz com o público que você vai ensinar a criar a oficina. Vou dar os 2 exemplos. Então, você tem o seu consultório, mas aí você tira 2 dias na semana para atender um público específico. Vou dar um exemplo que eu já fiz isso em consultório. Então, principalmente quando você começa a atuar em consultório, o público do seu consultório ele não cai da noite para o dia dentro do seu consultório, né? Leva um certo tempo para você ter aí uma carteira de cliente.
Então, você está fazendo um curso de psicopedagogia, o curso do Sinapse, ele é um curso focado no mercado profissional, um curso focado para te tornar um terapeuta, para você atuar no mercado terapêutico. Né? Não é nosso objetivo formar um profissional para guardar seu certificado. Nosso objetivo é te capacitar de forma correta para que você tenha espaço para atuar na tua cidade, no teu estado, tá? Então, mas no início, ter uma carteira de cliente leva um tempo. Então, até te convido como aluno para estar olhando no nosso canal, né, Jossandra Barbosa, onde a gente tem vários áudios ou vídeos falando a respeito disso. Então, é interessante que você, ainda aluno, comece a compreender mais sobre esse assunto. Então, até eu ter o meu consultório com clientes o suficiente, leva um tempo. Leva um tempo de eu divulgar o meu trabalho, leva um tempo da própria cidade confiar nesse trabalho, eu começar a ser indicada por outros profissionais. Então, isso é uma carreira. Uma carreira você já está fazendo, você já está ali no primeiro degrau, que é a formação. Quando você se forma, você começa a sua atuação e aí é uma longa jornada até você chamar no chamado reconhecimento profissional, que é aquele dia em que você tem uma agenda tão lotada que você tem uma lista de espera, né? Então é o sonho aí de todo profissional é ter uma lista de espera. Então, enquanto eu chego lá, eu tenho que ter alternativas de trabalho. As oficinas, elas se tornam uma dessas alternativas, porque enquanto o atendimento individual eu atendo uma pessoa durante 50 minutos a 60 minutos, na oficina eu posso trabalhar com 4, com 5, até mais, depende do tamanho do espaço que eu tenho. Então, esse espaço, ele vai ser para quê? Ele vai ser onde eu vou reunir pessoas e aí eu posso cobrar metade do valor do que é a minha sessão individual ou um preço que se ajusta numa mensalidade, né? Aí cada um vai construindo o pacote de serviço que você quer. Como exemplo, vamos pegar aí uma oficina de leitura para crianças de 5 a 7 anos, né? É um público que tem praticamente a mesma idade, é um público que vai ter um perfil parecido, e esse público, ele vai poder fazer atividades parecidas. Então, digamos, você pode dividir esse público por idade, você pode dividir na terça eu trabalho com as crianças de 5 a 7 anos, na quinta eu trabalho com os de 8 a 11 anos. Então, aí você vai elaborar que atividades, cada dia fazer atividades diferentes. Então, é diferente de um reforço, é diferente é uma oficina. Então, o sentido da oficina não é tu sentar como o reforço faz, por exemplo, né? Senta e ensina cada um fazer a tarefa, ou faz uma tarefinha e todo mundo faz. Não, o sentido da oficina é trabalhar o lúdico, é trabalhar a construção também dos vínculos. Uma oficina, você conhece pessoas, uma criança conhece a outra, desenvolve atividades em conjunto, aprende. Aprende a trabalhar aspectos, né, sociais, a dividir o material, a saber qual é a sua vez. Então, esse é o processo de oficina. Né? A oficina é algo que você não vai utilizar na sessão. Eu tinha clientes que mesmo eu atendendo em consultório, ela vinha e participava da oficina, né? Porque ela precisava ter mais atividade sobre o processo de leitura, por exemplo. Então, a mãe trazia um dia para a sessão, ainda trazia para as oficinas. Então, as oficinas,
Pode ser oficinas de material que está na moda, né? Como, por exemplo, oficina de slime, a gente vê. Pode ser oficinas na época das férias, né? Como colônia de férias. Então, são muitas formas que você pode fazer as oficinas, tá? Eu disse que ia dar duas vertentes, por exemplo. A outra eu vou dar como a questão também de você oferecer isso como curso para que outros profissionais também aprendam. A gente tem no nosso país alguns psicopedagogos que se destacam, né, fazendo esses cursos. Durante muito tempo eu fiz cursos principalmente focados em diagnóstico, mas eu também fiz cursos de intervenção. Eu também fiz cursos e vendia cursos de interpretação do desenho infantil. Então, em todos esses cursos, eu me utilizava de oficina, de pequenas oficinas, onde as pessoas iam brincar, utilizar recursos, utilizar lúdico. Então, nessas oficinas também tem o mesmo conceito do conceito das oficinas psicopedagógicas. Então, essas oficinas, elas podem ser também construídas conjuntamente com os profissionais, como da psicologia. Se você trabalha no CAPS, ela também pode ser utilizada. Se você trabalha num hospital psiquiátrico, se você trabalha, não importa onde você trabalha, ou onde você, psicopedagogo que está estudando, possa vir a trabalhar. O conceito da oficina é de construção, né? O próprio nome oficina vem desse sentido, construir algo. Então, o conceito ele é o mesmo para todos os tipos de oficinas. Ele é parecido com o que você vê na oficina lúdica psicomotora, é parecido com o que você vê na oficina lúdica pedagógica, sim. Né? Só que aqui dentro da psicopedagogia a gente vai adaptar aos conceitos psicopedagógicos, a escuta da queixa. Antes de fazer uma oficina, eu vou fazer ali um processo de diagnóstico para entender quais são as dificuldades daquelas pessoas. O meu planejamento é em cima de realizar atividades que sejam focadas, né, ali para que eu obtenha uma intervenção mais precisa. Eu já fiz oficinas, eu tive um período que eu atendia dois irmãos e eles eram no mesmo horário. Então, como é que eu atendia? O problema deles era a questão de leitura. Então, como é que eu fazia as sessões com eles, né? Eles gêmeos, mesma idade, univitelinos. Então, a minha sessão com eles era sempre com oficinas. Então, tinha que ter muita criatividade, porque eles passavam 2 sessões juntas. Então, a gente ia 2 horas, quinta-feira, no final da tarde, eles já vinham da escola. Então, essas oficinas tinham que produzir de forma que não fossem cansativas, de que eu trabalhasse leitura, apesar da resistência deles de leitura, eu conseguia produzir muito material de contação de história, né, de trabalhar com eles a questão da construção da leitura, né, com brinquedos, com atividade. Então, toda semana, quando eles chegavam, eu tinha preparado ali uma atividade dinâmica e diferente da sessão anterior. Então, as oficinas são essa construção. Elas são essa construção de espaço, onde eu dou oportunidade para o meu aprendente também a construir, a montar, a remontar, né? a se posicionar, a dar ideias. Então, as oficinas são excelentes instrumentos, principalmente de intervenção. Elas até podem ser utilizadas como um processo de observação, não tem problema. Né? Se você trabalha com um grupo e você quer observar como é que está as questões motoras desse grupo, como é que está a coordenação, como é que está a leitura. Então, você pode fazer uma avaliação ali utilizando uma oficina, sem nenhum problema. Normalmente, a gente utiliza ela no processo de intervenção, no processo de levar o conhecimento, de fazer com que a pessoa atinja um patamar, né? Atinja um objetivo. Então, quando eu planejo a oficina, eu
planejo ela como eu planejo a minha sessão, como eu planejo uma aula. Então ela tem ali um objetivo, ela tem uma metodologia, ela tem uma justificativa, né? Ela tem uma avaliação, para que eu saiba, né, se aquela oficina está atingindo o esperado. Eu vou deixar como sugestão, né, vou trazer aqui o trabalho de uma psicopedagoga que tem um trabalho. Eu vou deixar aqui esse link que eu estou botando no vídeo, eu vou deixar embaixo da aula, né, para quem quiser conhecer o trabalho dela. Ela mora em Teresina e ela é uma das autoras desse livro aqui que vocês estão vendo, né, Psicopedagogia, Novos Olhares, Práticas e Tendências. E ela traz um artigo muito interessante, que são oficinas psicopedagógicas. Agora que eu lembrei, ela me autorizou a gente trabalhar esse artigo em PDF. Então eu vou conversar com a coordenação para que ela disponibilize esse artigo aqui para vocês lerem. Mas eu também digo que vocês comprem esse livro, é muito bom. E eles são daqueles poucos livros que trazem intervenções. Quando vocês chegarem lá na disciplina de intervenção, que é com uma conversa também comigo, vocês vão escutar, vão ver eu falando sobre isso. Olha, a gente tem pouquíssimos materiais de intervenção. Esse é um livro que traz vários artigos de várias autoras falando como os seus processos de intervenção, né? E um desses processos são oficinas psicopedagógicas. Então, a psicopedagoga Creuza, ela faz um trabalho na cidade de Teresina, né, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente esse trabalho. Ela já foi nossa professora nos cursos de psicopedagogia, né? Digo foi porque ela, no momento, está debilitada, né, e cuidando da saúde devido a alguns problemas de saúde que ela tem. Mas ela desenvolve na cidade de Teresina um trabalho riquíssimo e voluntário, né, junto com instituições. São instituições focadas em pessoas com algum tipo de patologia cancerígena, porque ela é uma pessoa com luta, né, contra o câncer e outras doenças que ela luta, e é uma guerreira, né, nessa luta, nessa batalha, e ela faz um trabalho muito bonito, que é levar a psicopedagogia para essas ONGs, e aqui em Teresina a gente tem essa característica de ter muitas ONGs focadas em saúde, que a gente é aí um polo saúde. Então a gente tem um hospital referência em câncer, e a gente é uma cidade, não sei quantos são alunos de Teresina ou quantos são de fora de Teresina. Então a nossa cidade, ela tem uma característica muito peculiar. Uma é que nós temos aí um nicho educacional muito forte, as melhores escolas estão em nossa cidade, né? Recentemente tiramos aí o melhor IDEB do país. Então a gente tem essa característica muito forte educacional, mas a gente também tem uma característica muito forte que é a saúde. Então a gente é um celeiro aí de hospitais, de clínicas. Então a cidade você topa, né? A gente brinca que tem um dentista a cada esquina. São muitos hospitais, muitos mesmo, muitos hospitais, muitas clínicas, muitos laboratórios. E aí a gente agrega a região aí norte e nordeste, né? A gente termina sendo um atrativo, né? A gente atrai, não sei se eu empreguei bem aí a gente atrai, né, muitas pessoas que vêm buscando em nossa cidade tanto a educação como saúde. Então a gente tem na nossa cidade muitas ONGs, e essas ONGs, elas prestam um serviço social muito bonito. Então eu estive inclusive visitando com alguns alunos, né, uma dessas ONGs onde a psicopedagoga Creuza realiza essas oficinas de artesanato. Ela também já esteve levando outras turmas nossas para, além dessa com câncer, outras com hemofílicos, né? Então, assim, é um trabalho que ela se utiliza da oficina
para trabalhar os aspectos psicopedagógicos, os aspectos de desenvolvimento, de aprendizagem, e com um público bem diferente. Então, a gente normalmente são mulheres, o número, né, aqui a gente encontra na cidade em tratamento um número bem expressivo de mulheres com câncer de mama. Então, isso eu ouvi da própria Creuza, né, falando, né, que muito dessas oficinas se trabalha a questão vincular, a questão da mulher se encontrar ali, conversar naquela oficina. Então, ela leva, você está vendo na imagem, são bonecos, ela se utiliza do artesanato, né? No perfil do Facebook dela, que eu vou deixar, você vai encontrar trabalhos com CD, trabalho com tecido, trabalho com brinquedos, ela trabalha com flores, é uma diversidade de artesanatos que ela uniu, né, à prática psicopedagógica. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma vez que ela falou para mim que chegou caso de pessoas que não sabem fazer um círculo, que não sabem usar um compasso, de mulheres que chegam muito debilitadas ali, são assistidas pelas casas, e elas estão tão debilitadas pela sua condição de saúde, né? E as oficinas se tornam um espaço para elas esquecerem um pouco aquela situação. Então, essas oficinas, elas se tornam um instrumento de luta, de compartilhamento de experiência, né, onde elas conseguem conhecer mais pessoas. É um instrumento para tirar elas do isolamento, porque uma pessoa que passa por um tratamento de longa data, né, ela passa muito tempo isolada da família, né? Muitas vêm do interior e sai da sua rotina ali do interior e vem para a nossa capital, mas ficam isoladas dentro de casas, dentro de pensões, né? A cidade tem muitas pensões. Então, essas ONG, elas fazem um trabalho não só de acolhida, mas elas fazem um trabalho de orientação, de apoio psicológico, tanto para a pessoa que está doente, como também ali para o seu familiar que está acompanhando. Então, essas oficinas, elas trazem para essas pessoas, né, um espaço ali de quebra daquela rotina hospitalar. Então, é um importante espaço de diversão, de riso, né? De compartilhamento mesmo, de amizades, né? A Creuza conta, né, dessas experiências dela, e até no livro ela conta que tem gente que através dessas oficinas encontrou ali até uma fonte de renda, fazendo bonequinhos, fazendo lembranças, fazendo flores, enfeite de canetas, né? Então, a oficina psicopedagógica, qual é o objetivo psicopedagógico aí da psicopedagoga Creuza, né? Então, ela me relatou que sempre que ela vai começar, ela faz ali uma anamnese, ela conversa com cada uma, ela vê quais, aí ela aplica ali algumas atividades para ver qual é o grau de dificuldade, né? Encontra aquelas com uma melhor destreza, que corta melhor, que costura melhor, algumas que a própria doença vai debilitando a questão da visão, né? A questão do equilíbrio, e aí depois ela vai elaborando atividades que a cada grupo que ela vai encontrando, ela vai desenvolvendo a cada semana, né, ali uma vez por semana, ela vai desenvolvendo atividades com flores, com vasos, com pintura, com colagem, decopagem, são vários tipos de atividades, né? Então, é muito interessante, né? Tanto eu já presenciei, eu tive um grupo de pessoas que vieram até já de outros países para conhecer o trabalho que a gente desenvolve aqui na cidade, e eu levei principalmente para conhecer o trabalho que a Creuza faz lá, junto a essas entidades, né? Então, vejam como é rico a proposta psicopedagógica. Ela foge do tradicional, que é achar, que é sentar com uma pessoa e fazer uma sessão.
foge desse conceito. O conceito da oficina, da intervenção e do trabalho em si do psicopedagogo, ele pode ser adaptado para os mais diversos tipos de ambiente e situações. Aí é só um exemplo, né, de uma dessas oficinas que você vê aí, né, público de pessoas humildes, público de pessoas diferentes, né, com idades diferentes. Então, são vários tipos de público que você vai aí adaptar para a sua realidade, tá? Então, vamos aqui fazer uma pequena revisão do que a gente entendeu e compreendeu sobre o que é a oficina psicopedagógica. Então, a oficina é um instrumento psicopedagógico onde você vai utilizar o lúdico. O lúdico vai ser uma ferramenta do seu trabalho e a oficina vai ser a aplicação dessa ferramenta. Essa oficina pode ser adaptada para qualquer indivíduo, grupos de indivíduos e qualquer ambiente. Você vai planejar como se planeja uma aula, uma sessão, com objetivo, com metodologia, com recursos, com avaliação e vai buscar, junto ao perfil daquele grupo, aplicá-la da melhor forma possível. Sempre com o objetivo de desenvolver naquelas pessoas potencialidades. Se é um perfil de pessoas sem aquisição de leitura, são crianças de 5 anos, então você vai fazer atividades focadas em leituras, usando o brincar, o jogo, usando o brinquedo, a música, a dança, o aplicativo de celular, de tablet, seja o que for. Se é um grupo de adolescentes, então você vai adaptar para aquele perfil. É um grupo, você vai conversar com aquele grupo, vai fazer dinâmicas com aquele grupo. É um grupo de idosos, então não importa qual é o grupo, todos vão ser muito parecidos como você aplica estas oficinas. Então, a principal contribuição que eu quero deixar com vocês hoje nessa aula é de dizer que a oficina psicopedagógica, ela é um instrumento, ela é algo que você vai se utilizar e vai lembrar sempre dentro da sua atuação que ela é muito diversificada. Vou fazer uma oficina psicopedagógica com as crianças da minha igreja, vou fazer uma oficina psicopedagógica com as crianças da minha família, vou juntar meus sobrinhos, meus primos, os meninos da família todinha, vou juntar aqui em casa, vou fazer uma colônia de férias com oficinas psicopedagógicas. Então, para ter um negócio psicopedagógico, para ter clientes, você precisa ter muita criatividade, né? E a criatividade psicopedagógica, ela vem desse conhecimento das suas possibilidades. Então, quando você abrir o teu espaço psicopedagógico, são muitos os tipos de atividades. Não é só a sessão individualizada que você vai poder ofertar para o teu cliente. Muitos, são as oficinas específicas, oficinas de desenho, oficinas de fantoche, oficinas de slides, oficinas de cubos, né? Oficinas de números, oficinas de quebra-cabeça. Então, você pode criar e recriar quantas vezes quiser. Oferecer para públicos diferentes, públicos misturados, oferecer em épocas diferentes, horários diferentes, né? Nas férias, no feriado. Então, você que vai definir. O tamanho do seu local também influencia. Se você tem um local maior, vai caber mais pessoas. Se você tem menor, você vai ter menos pessoas. Você pode ensinar a fazer oficinas, né? É a oficina de EOCA, a oficina de prova operatória, é a oficina de alguma coisa. Então, nesse universo psicopedagógico, as oficinas se colocam na frente de vocês como uma diversidade, vamos dizer aqui, de oportunidades. Tá? Então sejam bem-vindos e bem-vindas a esse mundo de possibilidades que a psicopedagogia oferece. Oferece para que você
possa se utilizar, você que já é professor, se utilizar dessas ferramentas em sua sala de aula. Para você que já é profissional, pode adequar essas ferramentas para a sua atividade profissional, e para você que vai se dedicar 100% à psicopedagogia. Você encontra nas oficinas psicopedagógicas esse instrumento, essa ferramenta de como utilizar esse brincar para tornar isso renda e para tornar isso resultado para os seus clientes, tá bom? Gente, a gente finda aqui. Como eu disse, o meu objetivo era ser muito clara, nada de ficar enrolando, né? A parte teórica vocês vão, bora ler, né? Vamos buscar entender mais sobre o lúdico, sobre o efeito do brincar. O psicopedagogo precisa entender sobre o que é brincadeira, o que é o brinquedo. Ele precisa aprender a usar os brinquedos, né? Usar as ferramentas digitais, a saber que cada público brinca de uma forma, e a oficina é brincar, né? Então é brincar de algum jeito, brincar com alguma coisa. Então, se aprofundem mais dentro dos conceitos, das teorias do brinquedo, tá? Então, são disciplinas como essas, muitas disciplinas que a gente vê no curso, elas são importantes porque elas são conteúdos que você precisa saber. A psicanálise, a psicomotricidade, né? Mas disciplinas como psicogênese da leitura escrita, oficinas psicopedagógicas, né? EOCA, né? Elas são disciplinas que você vai usar na prática. Então, dê uma dedicação especial, né? Se você escuta, tá vendo esse meu vídeo? Depois volta nele, escuta de novo, anota. A gente tem espaço aqui na plataforma para suporte. Ficou com dúvida? Tem problema não, põe aqui embaixo a tua dúvida, o técnico manda para mim, eu respondo, tá? A gente está aqui para isso, para dialogar, para tirar a tua dúvida, para trazer ideias. Se você teve uma outra visão ou quer saber se está certa essa visão, pergunta também. Meus queridos e minhas queridas, sempre é um enorme prazer estar com vocês e até a próxima aula. Beijo a todos.